Olá, boa tarde, galerinha do oitavo ano. Estamos aqui para falar do capítulo 3, página 31, inicialmente sobre a Revolução Industrial, né? O que foi o processo industrial em nossas vidas? Nós sabemos, né, que esse processo não aconteceu somente no nosso Brasil, e sim em todo o mundo, né? Em alguns continentes que passaram por diversas transformações. O que eu quero dizer com essa Revolução Industrial, né? Nós sabemos que o processo sempre tem um início, né? Depois vai passando por algumas transformações, como por exemplo o artesanato, né? Nós sabemos que a Revolução Industrial aconteceu por volta de 1760, ou seja, o século XVII, né? Até em meados do século XVIII. E daí para cá foram surgindo algumas modificações. O artesanato, principalmente, né? Que são o processo de transformação que acontece dentro do contexto, ou seja, as tarefas eram feitas, né, geralmente pela mesma pessoa, dentro da mão de obra, né, feita fisicamente por eles. Não tinham grandes, né, máquinas para se trabalhar nesse processo. Então, dentro desse processo aqui vai acontecendo a maquinofatura, né? Que é através da maquinofatura quer dizer o quê? Grandes máquinas que eram faturadas, né, dentro do seu trabalho. Então, claro que tinha que ter a mão de obra também dos trabalhadores, né? Mas que as máquinas faziam com que a produção da matéria-prima acontecesse, né, de forma altíssima, né? De muito poder aquisitivo na época, certo? Outra coisa também, como vocês podem observar na página 33, foi o pioneirismo inglês, né? Que foram as primeiras máquinas movidas a vapor. Ou seja, podemos dizer assim, que eram através das grandes fábricas que as pessoas tinham favorecimento, né? Principalmente os grandes chefões, né? Que exportavam os escravos e traficavam, claro, para poder, né, vendê-los ou também aproveitar da sua mão de obra. Então, dentro desse contexto aí aconteceram algumas modificações, ou seja, as máquinas foram surgindo, né? E as pessoas foram faturando cada vez mais. Então, os negros, os escravos, não tinham acesso a críticas, né? Ou seja, ao ponto de vista dentro daquele trabalho, e sim somente obedecer. Mas nós sabemos também que aconteceram alguns eventos aplicados à indústria, né? Que foi por volta de 1764, como vocês podem observar na página 34 a 35, né? Então, foram acontecendo algumas observações de 1764, 1765, 1769, 1785, 1807 e 1814, ou seja, alguns processos, né, de máquinas e também de relevância dentro de todo esse processo que nós estamos vivenciando, né? Na verdade, em 1814 nós não tínhamos nenhum país independente ainda. Como nós já relatamos em outros momentos, né? Vocês já sabem também que o Brasil foi independente no dia 7 de setembro de 1822, né? Em 1814, onde surgiram aqui os grandes trens cargueiros, né? O conhecido Maria Fumaça, que eu já ouvi falar esse nome aí, né? Eles não eram de grande porte, né? Como nós temos hoje. Os metrôs, que é a invenção, né? Basicamente do trem, de forma mais moderna, né? Nós temos nas grandes capitais os metrôs, ok? Então eles eram utilizados não só para exportação de grandes produtos, né, em abundância, mas também de pessoas que precisavam sair, se deslocar, que não tinham os ônibus, como nós temos hoje, o avião, né, e os metrôs, que o metrô é muito rápido, é veloz, né, como vocês sabem. As indústrias e mudanças socioeconômicas, 36 de 37, como vocês podem observar, né, aconteceram 3 processos. O primeiro processo da Revolução Industrial foi o capitalismo, né, em que as mercadorias eram se baseadas apenas nos trabalhos assalariados e também em busca de lucro, ou seja, as pessoas naquela época, né, a consolidação do capitalismo foi dada através da produção de mercadorias que visava apenas o lucro, certo? E também a parte financeira dos chefes, né, que os trabalhadores não eram assalariados. Depois surgiu a burguesia, né, que foi o processo dos donos de matérias-primas e fábricas das máquinas, que a burguesia eram os grandes burgueses, né, que comandavam todo o trabalho e apenas mandavam, né? Não aceitavam críticas, como eu falei anteriormente.
E por último surgiu o operariado, que são assalariados que dependem do seu trabalho para a sua sobrevivência, certo? Nós estamos vivenciando até hoje. Depois de tudo isso, foi surgindo os impactos da Revolução Industrial, que foi o quê? O aumento da população mundial, né, que foi crescendo rapidamente, o crescimento dos transportes terrestres, no caso os trens cargueiros, né, e depois os transportes também por rios e mares, que foram os grandes navios negreiros. Podemos dizer negreiros porque os negros eram os principais protagonistas da história, certo? Então, esse capítulo aqui não é muito grande, né? Ele é um pouco pequeno, então foi um breve histórico aqui do nosso contexto para a nossa finalização do capítulo 3, a Revolução Industrial, que encerra-se na página 38. Que daqui a pouco a gente se encontra e a gente conversa pelo Meet, ok? Um abração, fique com Deus. Um abraço do professor João Paulo.